O LandLab, obviamente, com todo o seu suporte, ele é um grupo de pesquisadores, né? Então, ele tem aí por trás, nos bastidores, um número muito grande, razoavelmente grande, de pessoas que montaram ele e contribuem para que ele funcione com todo o suporte que ele precisa ter, tá? Para a comunidade científica poder utilizá-lo. Então, tem diversos pesquisadores renomados aqui, tá? Pesquisadores e pesquisadoras também renomados aqui nessa lista, contribuindo para o LandLab, e eles são financiados principalmente pela Fundação de Ciência, Fundação Nacional de Ciência lá dos Estados Unidos, tá? Que são na forma de grants para essas universidades em que esses pesquisadores e pesquisadoras se encontram, tá? Um, então, basicamente, um pouquinho, bem pouquinho, sobre o que é o LandLab. Ele é uma biblioteca de programação em linguagem Python. Ele dá suporte para a criação de modelos de processos superficiais. E o interessante do LandLab é que se você quiser casar um modelo que descreve a taxa de erosão com um modelo que descreve como os sedimentos são depositados, isso são duas peças diferentes que você pode combinar dentro do seu modelo e fazer ele rodar. Tá? Então, é uma montagem de comunitária de um modelo de evolução de paisagem com diferentes ferramentas que você pode utilizar com certa facilidade com o mesmo tipo de linguagem. Na realidade, é uma sacada fantástica deles, desse grupo de pesquisadores que fez isso. Bom, essa ferramenta ela é feita principalmente, né, para estudar a dinâmica de processos superficiais, mas ela não se restringe a isso, como eu falei para vocês. É um kit de ferramenta de modelagem, assim, na realidade ele é um kit que adiciona a essa ferramenta de modelagem que eles chamam CSTMS, que é o PyMT, tá? Que é a ferramenta de modelagem escrita em Python, tá? É, é muito simples você criar alguma coisa no LandLab, criar um grid, por exemplo. Basta você escrever esse comando aqui, uma vez que estiver instalado e tudo funcionando, obviamente. Você pode rapidamente criar um grid regular, né, com 4 lados, por exemplo, células de 4 lados, com uma linha de comando, em que você pode descrever quantas linhas e quantas colunas esse grid vai ter. Tá? Isso vai inicializar o seu modelo. E é muito fácil você fazer isso no LandLab. Ok? E isso o Pedro vai mostrar um pouco mais para vocês nos outros vídeos. Então, um pouco sobre a aplicação. Com o LandLab, você pode criar paisagens que são extremamente semelhantes às paisagens que a gente observa, né? Isso é um modelo digital de elevação fictício criado, que eu criei dentro do LandLab para mostrar para vocês, em que a gente tem aqui ó, Y e X, que é a descrição espacial desse grid, e aqui as cores representam a topografia. Então a gente tem umas bacias aqui que estão erodindo estão erodindo essa topografia aqui, essa elevação. E aí, por exemplo, eu quis brincar com o sorregimento tectônico. Eu aumentei o sorregimento de um passo para outro e a gente tem um ganho significativo da elevação aqui. Perceba que aqui a gente estava de 0 a 600 mais ou menos, aqui a gente está de 0 a quase 2.500 de elevação. Então eu aumentei o sorregimento de um passo para outro. E o mais interessante também é que você pode brincar com diferenças litológicas dentro do grid. Então, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas eu incluí um quadradinho aqui ó, com uma porção um pouco mais resistente à erosão. Então a gente já consegue observar o efeito da resistência à erosão na evolução de uma paisagem está respondendo a um processo de sorregimento, por exemplo. Tá? No meu grupo de pesquisa, o Pedro, por exemplo, que é quem vai mostrar os outros vídeos para vocês, estava aplicando um modelo mais ou menos dessa forma aqui, ó, em que ele tinha uma bacia
retangular desse jeito. Existia uma região alta no ponto esquerdo, que é no canto esquerdo, que seria uma região montanhosa, né, com até 5.000 metros de elevação, e do outro lado ele tem uma região de sorregimento que foi feita, na verdade, para representar o que a gente entende na geologia como cinturões de cavalgamento, ou seja, o sorregimento de uma posição, de uma faixa, né, restrita da paisagem, e entre uma posição mais alta e uma posição, esse cinturão de cavalgamento, a gente tem o desenvolvimento de uma bacia de intermontanha, né? Que a gente tem montanhas de ambos os lados. O Pedro fez isso para tentar descrever ou reproduzir mais ou menos o que seria aqui o cinturão de cavalgamento da pré-cordilheira dos Andes, na Argentina. Então, nesse caso, ele construiu um modelo que mais ou menos representa os Andes mais altos, a bacia de intermontanha, que é essa região aqui, e o cinturão de cavalgamento, que é toda essa região aqui. Tá? Então ele construiu esse modelo para fazer diversos testes, velocidade de resposta, etc., né? E testar variações litológicas dentro desse cinturão. Tá? Então isso é uma coisa que vocês podem fazer com relativa facilidade depois que vocês verem os vídeos do Pedro, que vão, né, vir em seguida desse daqui. Fora do LandLab, mas que é um modelo numérico que pode ser feito e que usa as mesmas equações que o LandLab usa, está aqui esse vídeo de Rudnick et al. 2018, que eu tive o prazer de participar, em que a gente modelou de novo a evolução de um cinturão de cavalgamento. Aqui está ele soerguendo, tá? E, no caso, o Greg, né, que é o primeiro autor desse trabalho, ele queria entender como é que era a deposição de sedimentos na região da bacia de intermontanha. Tá? Então ele aplicou o sorregimento nessa região de cinturão de cavalgamento. Eu vou dar um pause aqui. Tá? Então tem um cinturão de cavalgamento sendo soerguido aqui e a deposição de sedimentos na região de intermontanha acontecendo por quê? À medida que esse cinturão de cavalgamento está sendo soerguido, os rios aqui que estão carregando sedimento, eles em algum momento, quando eles vão cruzar essa região de soerguimento, eles se deparam com uma barreira. Tá? Então tá aqui, ó, uma representação desse rio que está em rosa, tá? Tá nessa região aqui, ó. Então a gente tem elevação versus distância, elevação lá na cabeceira até a foz. Então a gente tem um rio aqui que ele começou com essa forma, e à medida que foi acontecendo o sorregimento nessa posição, a gente tem o rio depositando sedimento para que ele permanecesse conectado e conseguisse cruzar. Deixa eu acelerar para onde a gente estava, mais ou menos. Conseguisse cruzar aqui essa região topográfica elevada, né, o cinturão de cavalgamento. Então ele deposita na sua região a montante do cinturão de cavalgamento para que ele possa manter a sua elevação e cruzar essa barreira topográfica. Tá? Isso foi uma coisa que ele queria investigar. Então, outra coisa que é interessante aqui é um mapa, o mesmo mapa de elevação que a gente tem aqui, só que aqui ele está pintado por taxa de erosão. Então, a gente vê que durante o sorregimento tem alta erosão no cinturão de cavalgamento, dentro dos cânions que cruzam o cinturão de cavalgamento, mas em cima temos baixa taxa de erosão, e lá onde está acontecendo a deposição, obviamente não tem erosão nenhuma, na verdade, há um ganho de elevação por conta da deposição que está tendo lá. Então, zero erosão, né, a montante do cinturão de cavalgamento, com deposição de sedimentos aqui representados em laranja. Tá? Então existe toda essa deposição que acontece aqui, e é interessante que essa deposição ela acontece nas porções elevadas, ou seja, na mesma altura que está mais ou menos esse processo de sorregimento, que está, na verdade, a mesma altura que os rios estavam antes, certo? Antes de criar esses cânions aqui. Então, vou terminar de ver o vídeo. Então, depois que, né, tem todo esse processo de sorregimento aqui, o Greg ele desligou o sorregimento em algum momento, e aí
Não, na verdade ele não desligou o sorregimento, ele manteve o sorregimento. E depois os rios, você consegue perceber que há uma propagação dessa erosão desde a região jusante, né, desde a foz até a montante. Então existe a criação de cânions aqui, cruzando esse cinturão de cavalgamento, ou seja, basicamente uma região de sorregimento elevado. E o mais interessante aqui é o seguinte: depois que passa esse processo, existem porções elevadas da paisagem que têm depósitos sedimentares que estão ali, ó, abandonados lá em cima, ó, porções elevadas, tá? Então isso a gente utilizou. Se você quiser, eu posso, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o estudo, esse estudo aqui, tá? Então a gente na verdade estava tentando entender como se formam esses depósitos em regiões elevadas dentro de bacias de intermontanha. E isso a gente viu, uma das possibilidades com esse modelo do Greg é de que esses depósitos podem acontecer naturalmente por conta do sorregimento de, de um cinturão de cavalgamento. Então, é importante lembrar que, aqui finalizando já, que os modelos numéricos, isso são algumas falas ou algo semelhante que eu escutei de diversos modeladores numéricos, né, como a Nicole Gasparini, como o Greg Tucker, que são ambos pesquisadores criadores do LandLab, é que esses modelos numéricos eles são, na realidade, grandes simplificações de processos que são muito complexos e não devem ser utilizados como uma tentativa de reproduzir a realidade. Tá? Então, na verdade, o que a gente faz com modelos numéricos é simplificar ao máximo o problema para a gente estudar uma única coisa ali, um processo. E a gente tenta fazer isso para se aproximar um pouco mais, ou então explicar alguma coisa que a gente observa na natureza. Mas nunca é uma tentativa de reproduzir a realidade, ok? A gente, na verdade, se aproxima um pouco mais de entender como as coisas funcionam na natureza, tá? E eu não posso falar de modelo numérico sem falar dessa fala importante, essa frase muito bacana, é que basicamente todos os modelos criados, todos os modelos numéricos são errados, eles estão errados, tá? Mas a verdade é que eles nos ajudam nos ajudam a entender um pouco mais e se aproximar um pouco mais da realidade de como as coisas evoluem, como as paisagens evoluem nesse caso. Tá? Então aqui estão as referências que eu utilizei, eu vou deixar isso aqui para vocês, se vocês quiserem. E se vocês não encontrarem, não conseguirem acessar qualquer uma dessas referências, entre em contato comigo. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de doar para quem precisa e mande o comprovante para a gente no cienciaparaquemprecisa.org. E, de novo, muito obrigado por ter assistido, nos ajude a divulgar essa iniciativa e fiquem ligados aí, acompanhem os vídeos do Pedro para vocês aprenderem como fazer essas modelagens aí que eu mostrei para vocês. No mais, aproveitem e doem realmente para quem precisa. Até logo!